Vamos lá, olha só. Um último exemplo aqui para a aula de hoje, né? Para encerrar essa parte aí, para vocês responderem o exercício, que inclusive já está lá na sala de aula, se alguém de vocês já viram. Vamos lá. Com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Quem me dá uma ideia de como começar? Uma dica que eu dou para vocês. Ó, uma dica que eu dou para vocês. Vocês querem formar números de quantos algarismos? 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, os 3 algarismos do número. Quero formar número desse tipo, né? Do algarismo. Ó. Aqui é o quê? Aqui é a unidade. Aqui é o quê? Dezena. E aqui a... E esse outro... Ele travou aqui. E esse outro a... Centena. Tá travando, ó. Que diacho é isso? E 7 travando. Não tem como não. Peraí, deixa eu ver bem aqui. Limpar aqui a Isso memória. aí, professor. Não, Muita memória RAM aí, professor, de 32 GB. Memória RAM de 16. 1 e 7 de 10ª geração. Não é para travar assim, não. 16? É. Centena, tá aqui. Vamos lá. Centena, dezena, unidade, né? Olha só. Ele quer saber quantos números de 3 eu posso formar com esses aqui, ó. São esses algarismos aqui. Ou seja, Tá travando aqui pra mim. Eita, foi preto e voltou agora, mano. Ei, professor, tá travando aí, ó. Tô preto aí. aqui ficou também. Calma aí, gente. Aqui ficou também. Calma aí. Deixa eu tentar ver aqui. Não, moço, não grava mais, não. Alguém desliga o microfone aí, tá dando retorno. Calma aí. Ficou preto. Meu Deus do céu, o que é isso? Calma aí. Travou aqui. Eu não sei o que foi, não. Ah, o computador escureceu. Pronto. Melhorou. Tá faltando a parte de vídeo. Rapaz, nunca tinha acontecido isso, não. Justo hoje. A canetinha sumiu, não tá aparecendo. Deixa eu fechar bem aqui e reiniciar para ver. Aí, voltou agora. Deixa eu apresentar de novo. Tá me fazendo vergonha esse computador, nunca fez antes. Rapaz, que é isso? Isso é sinal para não ter aula. Vamos lá, olha só. Eu quero números de 3 algarismos com esses algarismos aqui, ó. Ou seja, vamos imaginar o seguinte, eu tenho que ter um número em cada um desses aqui, né? Ó, porque o meu número vai ser de 3 algarismos. Então, eu tenho que ter um algarismo em cada uma dessas partes aqui, ó. Um na unidade, um na dezena e um na centena. Além disso, ele me disse que são números com 3 algarismos distintos, ou seja, não pode ter repetição, né? Não pode ter repetição. Como eu tenho aqui 7 algarismos, significa o seguinte, que na unidade aqui eu vou ter quantas possibilidades de números, de escolher o número, quantas possibilidades são? 7. 7 possibilidades. Na casa das dezenas, eu vou ter quantas possibilidades? 6. 6. Por que 6? Porque eu já escolhi um na unidade. Certo? Então, sobram 6 números para eu colocar no da dezena. E no das centenas, eu vou ter quantas possibilidades? 5. 5. Por quê? Porque eu já escolhi um para cá e um para cá. Sobra 5 possibilidades para aquele lá. Então, ao todo, eu vou ter quantas possibilidades? 5 vezes 6 vezes 7. Que dá quanto? 5 vezes 6 é 30. 30 vezes 7, ó. 7 vezes 3 é 21 e acrescento 0. Certo? Não, professor, não entendi. Professor, eu acho que eu ia morrer, mas eu não ia pensar nisso aí não, ó. Na moral. Vamos lá, olha só. Eu tenho que fazer um número com 3 algarismos. Ele quer saber quantos números com 3 algarismos eu posso fazer utilizando esses dígitos aqui, ó. Os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por exemplo,
Um desses números eu posso dizer que é o número 123, não é isso? Ó? Ele é um desses números, porque é um número que está formado com esses algarismos ali. Tem o 1, 2 e o 3. Certo? Agora, quantos números ao todo eu vou fazer? Claro que eu não vou sair escrevendo todas as combinações deles aqui, possíveis, né? Eu não vou pegar aqui, não, deixa eu ver, tem o número 632, tem o número 540, tem o número 321. Não vou sair fazendo isso. O que eu vou fazer? Pensar o seguinte, ó, pensar nesse número. Aqui, ó, coloquei o número aqui com 3 dígitos, certo? Aqui vai vir um dígito, aqui vai vir outro dígito e aqui outro dígito. Quais são as possibilidades para esses dígitos desse número? As possibilidades são esses aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que são quantos? 7. Então, eu posso escolher para esse número aqui 7 possibilidades. Para escolher o segundo número, eu tenho quantas possibilidades? As mesmas 7. Porém, ele está querendo que esses dígitos sejam distintos, diferentes. Então, eu não posso escolher aquele número que já foi escolhido. Digamos que eu escolhi aqui para esse final o 0. Sobraria quantos números para eu escolher para esse segundo aqui? Sobraria os outros, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu teria 6 possibilidades para a escolha desse segundo número, porque eu já escolhi um antes. Então, sobram 6 possibilidades para cá. Como eu já escolhi um número para cá e outro para cá, sobra quantas possibilidades para esse último número? 5 possibilidades. Porque são esses 7 números aqui que eu tenho que escolher. Ó. É entre esses 7. Ou seja, são 7 possíveis números para cá, 6 para cá e 5 para cá. Então, quantos caminhos eu posso ter ao todo? 5 vezes 6 vezes 7. Totalizando 210 possibilidades aí de escolha. Ok? Yasmin, levantou a mão. Professor, são as possibilidades aqui. Aí, digamos que o senhor escolheu o 3 para o terceiro quadrinho, o 4 para o segundo, e vai sobrar as outras possibilidades, totalizando 5 possibilidades. Mas, se ele quer um número de 3 algarismos, o senhor não poderia colocar o 0. Exatamente, era isso que eu estava esperando alguém de Então, corta vocês mais perguntar. uma possibilidade. Calma. Eu já ia falar sobre isso, estava esperando ver se alguém perguntava. Boa, Ela gostei. transcendeu aí, ó, professor. Muito bem. Muito bem. Olha só, observe, esse procedimento aqui eu posso fazer, tá certo, se não tiver o 0 no meio. Por quê? Gente, o número 045, por exemplo, é um número de 3 dígitos? Não. Não, 045 é o quê? 45 é um número de 2 dígitos. A centena Apenas uma está nula. dezena. Então, se eu quero um número de 3 algarismos, eu não posso ter um 0 na centena. A centena. Então, primeiro eu coloquei essa situação aqui sem considerar isso, para vocês primeiro entenderem um princípio dessas possibilidades, de sair multiplicando cada um. Ó. Vocês entenderam por que eu coloquei 7 aqui, 6 aqui e 5 aqui? Por quê? São 7 possibilidades de número. Como eu já escolhi um e eles devem ser diferentes, sobra 6 para cá. Como eu já escolhi um e eles são diferentes, sobra 5 para cá. Isso eu faço se não houver nenhuma restrição. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer nesse tipo de questão é analisar a restrição. Que restrição seria nesse caso aqui? Essa que a Yasmin falou. Eu tenho uma restrição porque eu tenho 0. O meu número 0, ele não pode estar aqui, ó, na casa da centena, no primeiro. Por quê? Porque se o 0 estiver aqui, não seria um número de 3 algarismos. Seria um número apenas de 2 algarismos. Então, eu começo sempre pela restrição. Bom, se não pode vir o 0 aqui, quantas possibilidades eu tenho para esse número aqui, então? O número que está aqui, quantas possibilidades? Hã? Pode ser até 6. 6 possibilidades. Por quê? Eu tenho 7 números, mas um deles não pode estar lá. Então, sobram 6 possibilidades. Se eu tenho 6 possibilidades aqui, quantas possibilidades ficam para a minha unidade aqui? As 7. Não, as 6. Exatamente, 6 também. Por quê? Porque agora o 0 pode. Eu escolhi um desses para cá, mas também continua sendo 6 para esse outro, porque o 0 já vai começar a contar aqui, ó. Então fica 6 possibilidades para esse e 6 possibilidades para esse outro. E aí fica quantas possibilidades para o último aqui? 5 possibilidades.
Ou seja, quanto é que vai dar isso aqui? 6 vezes 5 vezes 6. 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 6, eu pego 6 vezes 3, que dá 18, e acrescento 0. 180 números de 3 algarismos distintos com esses números aí. Deu para entender a questão da restrição? Sim. Não entendi, mas estou compreendendo. Oxente, Dá explicado A de novo. resposta final seria 180, então. 180. Certo? Então, ó, sempre analise dessa forma. Eu tenho uma restrição. Qual é a restrição nesse caso aqui? Que o primeiro não pode ser 0, porque aí ele seria apenas 2 dígitos. Então, sobra quantas possibilidades para o primeiro número aqui? 6 possibilidades, que são os outros 6 números. Ó. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Beleza, 6 possibilidades para cá. Então, fica quantas possibilidades para esse outro número? Para o outro número aqui, eu posso até pegar nessa ordem aqui, ó, para cá. Fica quantas possibilidades para esse número? Bom, foi escolhido um aqui. Eu tenho 7 números possíveis. Como eu escolhi um para a primeira casa, sobra quantos números para escolher na segunda casa? 6. 6. Como eu escolhi um aqui e um aqui, sobra quantos números para a terceira casa? 5. 5. E aí eu só multiplico essas possibilidades. 6 vezes 6 vezes 5, 180 possibilidades. Uma outra forma também... Bom. Uma outra forma também seria o seguinte, você subtrair, excluir aqueles números que tem o 0 na frente. Como assim? Nós acabamos de ver que, se eu considerar, se eu não considerar essa restrição de que o 0 vem no primeiro número, seria 7 possibilidades aqui, 6 aqui e 5 aqui, né? Que deu 210 possibilidades. Mas aí eu tenho que excluir aqueles em que o 0 vem como primeiro número. E quantos são esses? Eu penso o seguinte, ó. Eu fixo o 0 aqui na primeira casa. Eu vou ver quantos números começam com o 0. Então eu fixo o 0 aqui, ó. Eu vou usar outra cor para a gente analisar melhor. Fixei o 0. Quantas possibilidades eu tenho para essa outra aqui? 6 possibilidades, que são os outros 6 números. Quantas possibilidades para esse aqui? 5 possibilidades. Totalizando quantas possibilidades? 30. Significa que tem 30 números que começam com 0. Então eu faço a diferença. 210 menos 30, 180. Então eu posso fazer tanto dessa primeira forma aqui, que eu acho melhor, claro, né? A gente faz direto as possibilidades. Ou posso fazer dessa forma aqui, pegando o total, menos aqueles que começam com 0, porque aí não seria número de 3 dígitos. Alguma pergunta? Ainda estou perdido. Deu para entender agora. Muito bom, tio Fernando, muito bom. Lívia, levanta a mão. Professor, essa aí é a forma mais simples, né, de resolver esse cálculo, tipo, do 0 vindo primeiro, como no lugar da centena. Sim, sim. Oi, Lívia, levantou a mão. E quando tem o múltiplo, tipo o exemplo que o senhor colocou, então a gente tem que separar os múltiplos para quando for terminar os 3 algarismos, no caso, né? Isso, ó, por exemplo, vamos colocar aqui esse mesmo exemplo, vamos pegar essa mesma questão aqui, só que eu vou editar o enunciado dela. Quantos números de 3 algarismos distintos pares podemos formar? Quantos números de 3 algarismos distintos pares? Ou seja, eu tenho que pegar só os números que são pares. Como é que eu sei que um número é par? Quando ele termina em 0. Quando ele termina em um múltiplo de Quando ele é 2. múltiplo por 2. Ou 0, né? Ou 0. Então aqui, ó, vamos pensar o seguinte. Quantas possibilidades eu tenho para esse primeiro número, que não pode ser 0? 6, não é isso? Agora, quantas possibilidades eu vou ter para esse último número aqui, galera? Eu sei que ele deve ser par. Então, ele só pode terminar em 0, 2, 4 ou 6. Então, são quantas possibilidades para esse último número? 4 possibilidades. Se são 6 para o primeiro
4 para o segundo, foi escolhido um número aqui e outro aqui. Sobra quantos aqui para esse do meio? 2. 2. Nós temos Três. quantos números ao todo? 3, professor, 3. É 3, galera. Vocês estão... Nós temos 7 possibilidades de número ao todo. Nós escolhemos um para o primeiro e um para o segundo. Sobra quantos aqui? 5 números. É verdade, é verdade. São 7 números, galera. São 7 números. Eu achava que era para escolher só os números pares. Não, mas E eu para ser, também. ser um número par, só o final interessa. Só o final interessa, que é o quê? Terminar em 0, 2, 4 ou 6. Então, eu tenho 4 possibilidades aqui. Verdade. Ok? Então, sobra quantos aqui? 6 vezes 5, 30. Vezes 4, 120 números. Deu para entender?